Muito bom dia, agora sim. Bom, eu queria começar agradecendo muito a minha presença aqui, o convite que vocês me fizeram. Para mim é uma honra gigantesca fazer parte aqui dessa segunda semana da felicidade da Secretaria da Fazenda. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a Bruna e a Elaine. Muito obrigado. E também parabenizar os palestrantes que apresentaram antes de mim, a Ana e a Dilma. Bom, hoje eu trouxe uns assuntos um pouco difíceis da filosofia, da neurociência, da medicina sobre a felicidade. E o tema que eu vou tratar com vocês é quais atitudes promovem a felicidade. Será que existem atitudes específicas que podem deixar a gente mais feliz na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos? E aí, o que vocês acham? Bom, os tópicos que eu vou tratar aqui hoje nessa palestra. O que é a felicidade? A importância da adaptação. Por que adaptação? O que adaptação tem a ver com felicidade? Cooperação. Virtudes, que é um tema caro na filosofia, muito falado. A gente tem que saber o que é virtudes para a gente poder saber o que é a felicidade. Vícios e o grande segredo da felicidade que eu trago no final para fechar essa palestra para vocês. Bom, para onde nós estamos indo? Que pergunta, hein? Desde pequeno, pessoal, quando eu tinha 8 anos de idade, eu morava em Estrela do Oeste, interior de São Paulo, junto com a minha família, e eu lembro que a professora, eu chamava ela de Tia Ruth, ela trouxe um carteiro para explicar como que ele fazia para entregar as cartas. E eu lembro que nessa aula que o carteiro nos deu, eu assaltei ele com mais de 20 perguntas. Não dá para contar quantas perguntas eu fiz na época, né? Mas foram muitas e muitas perguntas. E essa minha maneira de perguntar, de questionar as coisas, eu levei para a minha vida. E um dos temas para qual eu levei foi a felicidade, foi a filosofia, foi a ciência, foram as religiões comparadas. E logo já me surgiu essa pergunta. Para onde a gente vai todos os dias quando a gente acorda? Para o trabalho? Para a faculdade? Mas para quê? Para que a gente trabalha? Para a gente ganhar dinheiro? Comprar um carro? Para a gente se aposentar no final da vida? Para onde que a gente está indo? Existe um lugar que a gente pode chegar nesse percurso que a gente faz durante toda a nossa vida? Questões complicadas, né? E hoje, conhecendo um pouquinho de psicologia, eu sei que as pessoas têm um enorme sacrifício, uma enorme dificuldade para poder responder essa pergunta. Para onde que a gente vai? Para onde que a gente está indo do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir? Uma reflexão importante para a gente ter. Eu fui procurar essa resposta em diferentes áreas do saber. E o que essas diferentes áreas do saber dizem sobre essa chegada, esse caminho que logo eu já descobri que era a felicidade. É a felicidade que eu estava procurando, a felicidade que Aristóteles já vai dizer lá há mais de 2.400 anos atrás, que é o caminho para onde a gente está se direcionando. Ele falava de uma palavra difícil, telos, que é esse fim, essa finalidade, esse bem, que é a felicidade. Então eu fui procurar dentro dos processos de meditação, dentro da antropologia, da matemática, da física, da arte, da música, da filosofia que engloba isso tudo já, da ciência, da psicologia, da medicina, da espiritualidade, da religião. E eu tentei encontrar em todas essas áreas o que seria essa felicidade. E aí, o que vocês acham que eu encontrei? Vamos ver? Eu encontrei que todos os conhecimentos sobre felicidade dessas áreas convergem, se concentram para um único ponto. E que ponto é esse? É um ponto que tem muita relação com palavras que podem ser entendidas como sinônimos de certa maneira, que são... Quais palavras são essas? Redução de conflitos, eudaimonia, uma palavra difícil que Aristóteles trouxe para a gente, paz, paz profunda, sentido, verdade,
felicidade aí no centro que eu coloquei que engloba tudo isso. Ataraxia, outra palavra difícil, dita muito no estoicismo pelos estoicos como Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca. Significado, paz de Cristo no cristianismo. Aponia, que Epicuro vai trazer na sua filosofia hedonista, filosofia do prazer. Propósito, nirvana. Todas essas palavras, pessoal, têm relação com a felicidade nas mais diferentes áreas do saber. E o que será que todas essas palavras, todo esse entendimento, têm em comum entre elas? O que elas têm em comum é que toda descrição de felicidade que elas trazem é uma descrição de perfeita adaptação. Olha só, perfeita adaptação. Essa perfeita adaptação a gente conhece na biologia, na medicina, na psicologia, pela palavra científica homeostase. Homeostase que se refere a uma perfeita estabilidade entre o organismo e o ambiente que ele vive. E aparentemente, quanto mais homeostase a gente encontra, quanto mais a gente atinge essa homeostase, quanto mais a gente está na homeostase, mais adaptado a gente está e mais feliz a gente fica. Então, a felicidade parece estar relacionada com uma medida perfeita entre o ser humano e o meio em que ele vive. Essa medida perfeita vai ter vários nomes, tudo bem? Ao longo da filosofia, principalmente. Aristóteles vai trazer há mais de 2.400 anos atrás palavras como justo meio, reta razão, mesotez, tudo isso para se referir à medida perfeita da nossa necessidade que leva a gente para essa homeostase, que Aristóteles não chamava de homeostase naquela época, ele chamava de eudaimonia. Tá bom? Eudaimonia que apareceu já nos slides anteriores como um dos sinônimos da verdadeira felicidade. Então seria uma medida perfeita que se refere a uma perfeita adaptação entre a gente e o ambiente que a gente vive. E por ambiente a gente entende que é tudo aquilo que existe no ambiente, desde uma porta, uma cadeira, um carro, uma casa, até as pessoas, os animais, a natureza. A gente precisa estar em perfeita estabilidade, homeostase, eudaimonia com esse meio que a gente vive. Porque se a gente não tiver, a gente começa a prejudicar o ambiente e esse ambiente começa a prejudicar nós próprios. Então, essa perfeita adaptação é algo que a gente precisa ter como objetivos para a gente ser feliz. Quem será que é capaz de sobreviver e evoluir? Aqui, quando eu falo em sobrevivência e evolução, a gente já chega a pensar, de imediato na evolução da nossa espécie, que na ciência a gente vai chamar de filogenia, que é a maneira como a gente se evoluiu ao longo de milhares ou até milhões de anos, desde que o placodermo, aquele peixe, saiu da água e foi se evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje como ser humano, como Homo sapiens, aquele que sabe que sabe. Bom, mas essa evolução e essa sobrevivência, ela não precisa ser pensada dentro da filogênese da evolução. A gente pode pensar nessa sobrevivência e evolução dentro do nosso trabalho, de uma corporação, dentro de uma faculdade, de uma escola, ou até mesmo dentro das nossas rodas de amigos, ou dentro da nossa própria família. O que faz com que a gente atinja um estado de perfeita sobrevivência e evolução, que é um estado de perfeita adaptação, homeostase, eudaimonia, que leva para a felicidade. Então, olha só, será que se você for mais forte, você consegue a maior sobrevivência e evolução, condições que levam para essa sobrevivência e evolução? Ou será que você atinge isso se você for mais inteligente? Ou então mais rico, se você acumular muito dinheiro, como faz Elon Musk e tantos outros aí milionários, trilhardários da história? Será que se você for mais bonito, você consegue atingir isso?
Ou então o mais famoso, todo mundo conhecer você, você ter aí milhões de seguidores nas redes sociais? Ou então o mais talentoso, aquele que consegue se sair bem em uma área específica? Será que essa é a chave para a nossa felicidade? Na verdade, não. Na verdade, sobrevive aquele que mais se adapta ao ambiente que vive. E aqui uma frase de Darwin, hein? Aquele grande biólogo da teoria da evolução, que foi uma teoria universalista que mudou todas as áreas do saber. A visão que a gente teve sobre todas as áreas do saber depois da teoria da evolução de Darwin nunca mais foi a mesma. Então, uma frase de Darwin aqui. Na luta pela vida, os mais aptos sobrevivem. Olha só, a adaptação essa que é a homeostase, que é a eudaimonia, que é essa perfeita estabilidade entre o organismo e o meio que ele vive. E aqui uma definiçãozinha de adaptação para vocês. É a capacidade de ajuste ou estabilidade entre o ser e o ambiente, aumentando suas chances de sobrevivência, que vai ser falado na biologia, na etologia, como fit reprodutivo, né? As chances de um organismo se reproduzir. E de certa maneira a gente sempre está buscando a perpetuação da espécie. O próprio São Tomás de Aquino, na filosofia, já dizia isso como uma explicação natural de como que a gente pode atingir a felicidade. Vamos avançar. Bom, olha só essa lógica. Se ser feliz tem relação com a capacidade de se adaptar, então o comportamento que gera felicidade é todo aquele capaz de promover a adaptação. Adaptar-se é preciso. Então olha só, você quer ser feliz? Então você precisa se adaptar. Você precisa estar adaptado à sua família, aos seus amigos, ao seu ambiente de trabalho, à sua escola, à sua faculdade. Só que disso surge a pergunta que muita gente tem dificuldade de responder. Eu também tinha muito antes de fazer essa pesquisa aí de mais de 10 anos sobre o bem-estar e a felicidade do ser humano. A pergunta é a seguinte: quais comportamentos promovem a adaptação? Pessoal, se a gente responde essa pergunta, a gente chega nos comportamentos que promovem a felicidade. E aí, o que vocês acham? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente se adaptar melhor? A adaptação surge de uma atitude de cooperação. Foi isso que eu mais encontrei nessa pesquisa, nas mais diferentes áreas do saber. Cooperação, isso aparece sempre, pessoal. Sempre cooperação está associado com felicidade. E essa cooperação, ela visa a harmonia, homeostase, eudaimonia, que são as mesmas coisas, entre o ser humano e o ambiente em que ele vive. E aí a gente vê aí os indígenas, né? Os indígenas que têm uma sabedoria aí milenar. Os indígenas, eles enxergam tudo como sagrado, a natureza como sagrada, porque eles sabem, de maneira muito sábia e inteligente, que se a gente poluir o rio, se a gente poluir o ar, a gente vai estar prejudicando a nós mesmos. Então, olha só. E da mesma maneira, se a gente trata mal as pessoas com quem a gente vive, a gente também vai estar prejudicando a nós mesmos. Então, qual que é o caminho para a gente conseguir essa felicidade, essa adaptação, essa harmonia? É a perfeita cooperação com os meios em que a gente vive, com a natureza, com os rios, com o ar, com as pessoas, com o ambiente de trabalho, com a nossa família, com a nossa escola, com a nossa faculdade. Quanto mais a gente coopera, mais a gente se adapta. Quanto mais a gente se adapta, adivinha? Mais feliz a gente fica. As áreas com maiores problemas de cooperação são quais? São aquelas que envolvem relações sociais. Bom, pessoal, o comportamento do ser humano é mais imprevisível do que o comportamento de qualquer outra coisa, como uma árvore, por exemplo. Uma árvore se mexe bem devagarinho, você põe água lá nela, ela demora para crescer, ela fica paradinha lá. Já o ser humano não. O ser humano fala, o ser humano anda, o ser humano se mexe,
Por isso a gente tende a perceber o comportamento do ser humano como mais imprevisível. E por ser mais imprevisível, a gente sente que a gente tem menos controle. E esse menos controle faz com que a gente tenha dificuldade de lidar com as contingências, com as variáveis que regem as relações sociais. Por isso a gente tem maior dificuldade com relações sociais. Quando a gente fala alguma coisa para o nosso cachorro, para a árvore, para uma planta, ou para o mar, ou para o rio, se a gente se dirige a tudo isso e a gente fala alguma coisa, uma frase, a resposta vai ser mais ou menos previsível, né? Agora, se a gente fala alguma coisa para uma pessoa, a gente pode acabar ouvindo algo que a gente não esperava escutar. Então, lidar com seres humanos tende a ser complicado, tende a ser difícil. E nessas áreas são as áreas que a gente tem maior dificuldade de cooperação. E aqui uma frase que eu trago de Aristóteles. Junto com a felicidade, a amizade, a conexão entre as pessoas é um dos maiores bens externos que a gente pode ter. Isso está em Ética Nicômaco, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto. Aqui eu trago agora para vocês um estudo, um dos estudos mais longos já feitos com seres humanos. Ele já está sendo feito há mais de 85 anos. Que é o estudo da Harvard sobre o desenvolvimento adulto. Aqui eu deixo o site para vocês se aprofundarem também. E eu trago uma das principais conclusões desse estudo, que foi trazida por Robert Waldinger, que é psiquiatra e diretor desse estudo. O que ele vai dizer? Que as pessoas mais felizes, que viveram mais e permaneceram mais saudáveis à medida que envelheceram, foram quem? Foram aquelas que tiveram as conexões mais profundas com as outras pessoas. Olha só, cooperação, adaptação, harmonia, homeostase, eudaimonia. Esse estudo bem atual da Harvard mostra tudo isso mais uma vez, que são as coisas que Aristóteles já tinha mostrado há mais de 2.400 anos atrás, só confirmando aquilo que ele já tinha estudado. Então, pessoal, vamos lá. Quanto mais conexões profundas, quanto mais cooperação, colaboração, contribuição você tem em relação às outras pessoas, conclusão, mais feliz você tende a ficar. É isso que esse estudo está mostrando para a gente hoje, um estudo bem atual da Harvard, uma das principais universidades que existem atualmente. Então, o principal caminho para a adaptação é a cooperação. Cooperar é o quê? É você ser útil para alguém, não só para alguém, mas para o ambiente em que você vive. Ser útil para alguém, para o ambiente, faz surgir a percepção de propósito e sentido de vida, que Viktor Frankl, o psiquiatra, vai dizer que é fundamental para a nossa percepção de felicidade. Propósito, sentido de vida, cooperação, felicidade, eles estão totalmente associados aos mesmos fenômenos, que a gente pode chamar de felicidade. E olha só, cooperação tem muitas palavras associadas a elas que a gente pode entender como sinônimos. Que palavras são essas? Caridade, generosidade, altruísmo, ajuda, gentileza, compaixão, carinho, amor, comportamento pró-social, cuidado, sacrifício, se importar com o outro, respeito. Todas essas palavras estão associadas à cooperação e, portanto, estão associadas à felicidade. Aqui eu trouxe uma frase agora de Bruce Skinner, que é um dos principais nomes da psicologia científica, psicologia experimental de laboratório que a gente tem hoje, atualmente. Ele diz que fazer o bem ao outro resultará no bem do próprio indivíduo. E o que a filosofia, a ciência e a religião dizem sobre a cooperação? Eles vão apontar, independente do termo que eles usam, para as virtudes. Aqui eu usei a palavra virtude, mas eu poderia ter usado a palavra, por exemplo, o termo comportamento pró-social ou altruísmo, que vai aparecer na psicologia, por exemplo. Mas virtude já é uma palavra já muito usada há muitos e muitos anos. Eu coloco aí mais de 2.400 anos atrás, que foi o uso que fez Platão e Aristóteles dessa palavra para se referir ao altruísmo, ao ato da gente
cooperar com aquilo que é externo a gente. Bom, virtude se refere a uma condição de perfeita excelência, condição de perfeita adaptação e cooperação com o meio em que se vive. E aí eu peço para vocês olharem um tempinho para essa árvore. Olha só, que árvore bonita, bem adaptada. Essa árvore, para crescer bonita, ela precisa de água, ela precisa de sol, precisa fazer a fotossíntese dela, precisa estar no lugar correto. Se uma árvore ela cresce só na América do Sul, não adianta você levar essa árvore para, sei lá, para o Canadá. Lá é muito frio, ela pode não sobreviver. Então ela precisa estar adaptada para ela crescer bonita e feliz. E o ser humano? O que ele precisa para ficar bem bonito, feliz, saudável? Bom, ele precisa praticar virtudes. É isso que a filosofia vai dizer e vai ser unânime em apontar para guiar a gente para a felicidade. E essa vai ser uma área discutida na ética, tudo bem? Que é uma área de estudo da filosofia. E a ética vai mostrar que quanto mais, olha só, humilde, caridoso, generoso, paciente, temperante, corajoso, quanto mais a gente tiver essas virtudes, mais feliz a gente fica. E mais a gente cresce feliz e saudável, como essa árvore que vocês estão vendo. E toda ação virtuosa envolve cooperação. Isso é muito importante vocês saberem. Quando a gente fala de virtudes, a gente não está falando de nós mesmos. A gente está falando da cooperação, da colaboração que a gente tem em relação ao outro. Quanto mais a gente colabora, mais a gente coopera, mais feliz a gente fica. Aqui eu trago uma teoria bem atual para mostrar para vocês na medicina, na fisiologia, onde a gente está mais ou menos em relação ao entendimento da cooperação, que é a teoria polivagal de Stephen Porges. E eu agradeço aqui meu orientador, Moacir Fernandes de Godoy, que é o cardiologista aqui do HB, da FAMERP, por ter me orientado em relação a incluir nessa minha apresentação esse tema sobre a teoria polivagal. Bom, Stephen Porges, que é um psicólogo, ele vai trazer que uma área do nosso corpo que está totalmente relacionada à cooperação e, portanto, à felicidade, relações sociais ou daimonia, homeostase, é o complexo ventral vagal, que é uma área do nosso sistema nervoso autônomo. E o que essa área vai fazer? Bom, esse sistema ele é responsável por regular funções relacionadas à calma, conexão social e engajamento, sendo ativado quando nos sentimos seguros e relaxados, promovendo a comunicação, a empatia e a regulação emocional. Ou seja, ela está totalmente associada com cooperação, com homeostase, com relações humanas e, portanto, com adaptação e felicidade. E por que será que a gente tem tanta dificuldade assim em cooperar? Bom, a ciência hoje vai falar muito da dopamina, vai falar do sistema de recompensa que geram vícios. E os vícios são gerados por quê? Por causa da nossa exposição ao prazer imediato, que é o mesmo problema da nicotina, do álcool e de outras drogas tão pesadas aí que geram muita dependência. Bom, o que acontece? Na nossa vida, a gente tem uma tendência grande a trocar a cooperação com os outros por prazer imediato. Então a gente busca gastar dinheiro para ser feliz, viajar para ser feliz. Tem muita pessoa aí que viaja e fica feliz, porém viajar é um estado temporário de bem-estar. Se você passar a viajar 6 meses, 1 ano sem parar, vai chegar uma hora que você vai ficar enjoado de tanto viajar. Por quê? Porque não é viajar que traz a felicidade. Viajar traz estados temporários de bem-estar, mas não a felicidade como entendida nas diferentes áreas do saber. Ou se não, comprar um carro dá prazer temporário, beber cerveja, prazer temporário, dopamina, ser famoso, ter poder, ter uma mansão, comprar um helicóptero, coloquei aí, comprar um carro, um helicóptero, um avião, ser respeitado pelos outros, poder, mais uma vez, ser o melhor. Aqui eu trago condições de competição muito comuns dentro de empresas, corporações. Tudo isso, pessoal, não traz felicidade. Isso traz bem-estar temporário, só que esse bem-estar temporário, ele tende a gerar conflitos posteriores com as pessoas e com o ambiente em que você vive. Então, muita atenção para tudo isso que gera prazer imediato em detrimento da cooperação. A busca desenfreada por prazer gera o vício.
O vício gera comportamentos não cooperativos, de não cooperação, que vai levar a gente para o entendimento do egoísmo. Palavra complicadíssima, olha só. Pessoal, filosofia, ciência, religião, arte, todas essas áreas vão apontar de uma maneira ou de outra que o egoísmo é a principal causa do sofrimento, dos transtornos mentais e de toda a crise que o ser humano pode ter. Isso já está sendo apontado há milhares de anos, tudo bem? Egoísmo. Você quer sofrer, você quer ser mais infeliz, mais triste? É só você ter comportamentos egoístas, onde você se coloca à frente de todas as pessoas do seu grupo. E se você é da religião, se você segue alguma religião, você vai ter aí Buda, Krishna, Jesus Cristo, todos eles apontando a mesma coisa, apontando para comportamentos pró-sociais, altruístas, que é o que a psicologia vai mostrar hoje, tanto a psicologia de laboratório experimental, quanto a psicologia positiva, a psicologia social. A psicanálise já mostrava isso com Freud nos seus primeiros livros, em que ele chamava de sentimento oceânico, o sentimento de você amar a todo mundo como a solução para aquilo que ele chamava de neurose. E também na filosofia. A filosofia vai falar muito sobre isso, sobre comportamentos altruístas como a chave aí secreta, vamos colocar assim, para a gente ser mais feliz. Desenvolver virtudes é abrir mão do prazer individual e imediato e buscar o prazer na cooperação com os outros. Para isso, o que é necessário? É necessário controle inibitório. Uma palavrinha aí da neuropsicologia, que é a intersecção entre a neurociência e a psicologia. Controle inibitório é a capacidade de dizer não ao nosso comportamento impulsivo de busca pelo prazer. Então você quer comer um doce agora? Você diz não porque você sabe que você vai comer alguma coisa muito mais gostosa daqui a pouquinho, que pode ser um banquete, um almoço maravilhoso. E que se você comer esse doce, você não vai aproveitar muito bem esse banquete, esse almoço. Virtudes é mais ou menos a mesma coisa. É você abrir mão de um prazer imediato, de fazer mal para alguém, da competição, de você querer gastar com bens materiais, para você contribuir, para você cooperar com as necessidades dos seus pares, das pessoas que estão à sua volta, ou se não as pessoas que você nem conhece, porque essa é a dificuldade, pessoal. É cooperar com aquela pessoa que te causa um certo estranhamento, uma certa angústia. Sempre nos ambientes tem aquela pessoa mais chata, né? Aquela pessoa mais egoísta. Então, você também precisa cooperar com essa pessoa para que ela fique bem. Porque enquanto essa pessoa não estiver bem, ela vai atrapalhar o ambiente, prejudicar o ambiente, te prejudicando também. Então a sua concentração deveria, aliás, e isso a filosofia traz, se concentrar para ajudar a pessoa que mais precisa, que geralmente é a pessoa que está menos bem no ambiente em que você vive. Controle inibitório é abrir mão, então, desse prazer imediato para ajudar o outro, de forma altruísta, pró-social. E aqui eu fecho a minha apresentação, trazendo aí o que todo mundo me pergunta. Rubens, você já pesquisa felicidade há tanto tempo, já escreveu um livro sobre isso, então qual que é o grande segredo da felicidade? Qual que é a fórmula pronta? Antigamente eu falava, não existe fórmula pronta, tudo isso depende, né? Quando a gente estuda muito a psicologia, a gente começa a falar que tudo depende, mas aqui nesse caso específico, hoje eu posso dizer com segurança que não, que existe uma fórmula de fato pronta para a felicidade, que já foi descoberta pela ética há muito tempo atrás, dentro da filosofia. Que fórmula é essa? É você se tornar a pessoa mais humilde, mais caridosa e mais generosa que você conseguir na sua vida, que é a fórmula já trazida pelo cristianismo. O que Jesus ensinava? Mesma coisa que a filosofia de Aristóteles já dizia, que a filosofia de Platão já dizia, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Plotino, que a ciência está dizendo hoje, a ciência mais atual, se você pegar, ela vai apontar para a mesma coisa. Lembra do estudo que eu trouxe da Harvard? Então, é para isso que eles estão apontando, para comportamentos de cooperação que envolvem humildade, caridade, generosidade. Quanto mais humilde, caridoso e generoso você for, mais feliz você fica. O tamanho de um ser humano é diretamente proporcional à sua capacidade de praticar virtudes, de cooperar, de colaborar, de ajudar as pessoas.
Quer ser uma pessoa melhor, mais feliz? Quer ficar mais saudável? Quer acordar e ficar bem e tratar bem as pessoas, encontrar sentido de vida a propósito? Então você precisa praticar virtudes, que é ajudar as pessoas, sendo uma pessoa mais generosa, caridosa, humilde, trabalhando nessas suas habilidades de se tornar uma pessoa mais generosa, de se tornar uma pessoa mais caridosa, de se tornar uma pessoa mais humilde. É aqui onde a gente está hoje com a ciência quando a gente fala de psicologia. Quanto mais cooperação, quanto mais virtude, quanto mais adaptação, mais feliz a gente fica. E aqui eu concluo trazendo para vocês o meu livro, que é o resultado aí de mais de 10 anos de pesquisa no comportamento humano. Como desenvolver virtudes no dia a dia e alcançar a verdadeira felicidade? Então, o meu livro aí, 7 Instintos Capitais, Vícios, Virtudes e o Verdadeiro Caminho para a Felicidade. Na primeira parte dele, eu coloco toda a ciência aí para a gente ser mais feliz, onde eu falo de sistema de recompensa, núcleo accumbens, dopamina, serotonina, qual que é a relação entre as duas, sistema endógeno, falo de um monte de coisa difícil de neurociência, falo muito de filosofia sobre as virtudes, como que as virtudes foram entendidas, falo da religião comparada, falo da etologia, que é a área que estuda a evolução dos organismos, falo de instintos que a gente tem naturais de buscar o prazer. E na segunda parte do livro eu coloco ali em detalhes como que a gente pode se comportar no nosso dia a dia para a gente ser mais colaborativo, cooperativo e a gente ser mais feliz, para a gente conseguir se adaptar e atingir essa felicidade. Então eu deixo aí o QR Code do livro para vocês e um muito obrigado mais uma vez por esse convite para essa segunda semana da felicidade. Muito obrigado mais uma vez a generosidade e acolhimento da Bruna e da Elaine e um muito obrigado também aí especial para o João Paulo por ter me indicado para essa palestra aqui na Secretaria da Fazenda. Me sigam no Instagram, Rubens Lopes, tracinho embaixo, underline, psi. Rubens Lopes, underline, psi. Grande abraço, muito obrigado.